IAG apresenta Esperança para a Vida. Santíssimo Deus que habita nos altos dos céus, graças te louvamos, te bendizemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos agradecer porque o Senhor tem estado conosco continuamente e queremos estudar, Senhor, as suas sagradas escrituras. Pedimos que possa nos fazer com que nós cresçamos espiritualmente. A nós que estamos aqui e também aos nossos telespectadores. São graças e bênçãos que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste que é o nosso e o vosso canal IAG Moçambique. E de forma especial queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham pela primeira vez. Estendemos o convite para que essas mesmas pessoas possam se subscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com os demais. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Esperança para a Vida, que é o programa de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E para tal, contamos com o nosso painelista residente aqui neste espaço, que é o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, é sempre uma alegria contar com seus comentários aqui neste programa Esperança para a Vida. Seja bem-vindo, irmão Rogério. Pode saudar os irmãos. Muito obrigado, irmão Cipriano, e a paz do Senhor esteja com o nosso irmão aí em casa. Seja mais uma vez bem-vindo à Esperança para a Vida. Muito bom. Está preparado para a lição número 9? Estou preparado, sim. Estou preparado. Que bom. Então, nós temos a lição número 9 nesta semana, que tem como tema Vivendo a Lei. E o verso que irá nos guiar ao longo desta semana encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 22 a 23. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês verão que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Então nós aqui encontramos Deus, depois de ter liberto o povo do Egito, encontramos que o povo foi guiado por Deus até o Monte Sinai, onde ele lhes deu os 10 mandamentos. Agora encontramos Deus a proibir, não é? Uma prática que era hábito aonde? Lá no Egito, que é a idolatria. Então Deus proíbe que se faça deuses de prata ou de ouro diante dele. Então o seu povo foi chamado para ser um povo peculiar, um povo diferente das nações que estavam ao redor deles. Mas o que há de especial nesta questão que Deus traz sobre a sua lei? É porque a sua lei revela o quê? O seu caráter. Então, aqui nós encontramos que Deus não está a ser um ditador, como muitos poderiam pensar, mas a lei de Deus revela quem ele é, ou seja, o seu próprio caráter, que ele é um Deus de amor. Exato. Porque foi por amor que ele libertou o povo de onde? Do Egito. Da escravidão do Egito. Então, o que seria viver a lei, irmão Rogério? Muito bem, gostei da introdução que o nosso irmão Cipriano aqui deu. Na verdade, quando eu olho para Deus, vejo que Deus é um Deus ciumento, não é? Porque ele é aquele que quer que o seu povo lhe adore, não é? Em espírito e em verdade, não é? Por essa razão que diz o seguinte, que eles não deviam adorar outros deuses além de quem? Além dele, não é? Porque não há nenhuma graça, na verdade, nós adoramos o quê? Adorarmos ouro, ou esculturas, ou imagens, não há nenhuma graça nisso. Por essa razão que Deus, ele nos coloca uma adoração, que simplesmente a adoração está nele. Agora, vivendo a lei, de que forma nós podemos viver esta lei? Nós temos aqui 3 tipos de bases, não é? Para nós vivermos na lei. O primeiro tipo é a justificação pela fé. E o segundo temos a santificação. E o terceiro é a glorificação, que nós só vamos encontrar quando Cristo voltar. Mas primeiro, eu gostaria de convidar o querido irmão para que abra o livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 11. Pode ler, irmão Cipriano? Diz o seguinte: Alguns de vós eres assim, mas foste lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Exatamente. Quando nós temos um contato com Cristo, o que Cristo faz? Ele nos
justifica. Por essa razão que quando nós somos batizados, nós nos tornamos de quê? Uma nova criatura, não é? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos também com Cristo. Quando nós vamos também falar da santificação, a santificação na verdade é diária, até que Cristo volte. Por isso que o estudo da palavra de Deus, a oração, o jejum, é um processo pelo qual nós temos que fazer diariamente. Estamos a falar da santificação. Podemos abrir o livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14. Diz o seguinte aqui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só, querido irmão, Deus aqui nos convida para que nós sejamos o quê? Sejamos santos. Assim como outros patriarcas também foram santos. Posso até aqui dar um exemplo de Jó. O que terá acontecido com Jó? Nós sabemos que Jó perdeu tudo que tinha, mas de tudo que ele perdeu, ele em nenhum momento pecou. Isso encontramos no livro de Jó, capítulo 1, versículos 22. Então, Cristo nos convida também a vermos o que? A santificação, para que também nós possamos não pecar contra Ele. Não é? Porque, na verdade, o nosso objetivo aqui é vencer o pecado. Exatamente. Então, é muito interessante este texto de Hebreus que nós acabamos de ler aqui, porque na lição número 8 nós vimos que a lei nos revela o que é pecado. Sem a lei nós não saberíamos o que é pecado. Então, e nós vimos que é possível guardar esta lei. Porque Jesus diz que se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. Então, nós vimos que a guarda dos mandamentos não é por nossos méritos. Jesus nos capacita. O Santo Espírito nos capacita para que nós observemos estes mandamentos, porque a lei é santa e justa e boa, o que revela também o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é santo e Ele é bom. Deus é bom, nós somos sempre. Então Deus tirou o povo e foi criar uma nova sociedade, onde essa sociedade devia se basear em quê? Nas suas santas leis, porque o governo de Deus também é baseado na sua santa lei. Então, falando das leis que deviam reger a convivência dentro da sociedade, nós encontramos o Código da Aliança, que podia ser um código civil, um código social ou um código religioso. Então, o que nós podemos encontrar dentro daquilo que é o Código Civil e o Código Social, irmão Rogério? Por exemplo, quando nós falamos do Código Civil, estamos a falar basicamente das relações jurídicas, não é? Nós sabemos que o povo hebreu ou israelita, eles deviam ser o quê? Teísta. O juiz deles devia ser quem? O próprio Deus. Por essa razão que ele teve que lhes dar o quê? Todas essas leis. Que depois encontramos as leis sociais, que são as leis que regem o quê? A sociedade, ou o cidadão. Estamos juntos, não é? Por essa razão que nós, no livro de Êxodo, capítulos 20, versículos 12 a 14, nós encontramos o quê? As leis que são leis humanas, posso assim dizer, mesmo sabendo que rege a lei de Deus. Aqui estamos a falar do seguinte, que é uma lei horizontal, não é? Que trata entre eu e o meu semelhante, não é? Agora, nisso, quando nós falamos de não matar, aqui estamos falando do quê? De uma lei civil. Podemos tentar abrir também, para ter mais esclarecimento sobre esse assunto, quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulos 21, versículos 12, diz o seguinte: quem ferir um homem e o matar terá que ser o quê? Que ser executado. Aqui encontramos logo algumas leis que falam sobre o quê? Sobre acerca da violência e dos acidentes. Nós sabemos que este povo hebreu era escravo onde? No Egito. Não é? Eles traziam tudo de mal no Egito, por razão que tiveram que percorrer durante 40 anos para serem ensinados por Deus, não é? Agora, muitas coisas já se perderam, então tinham que voltar, não é? Aquilo que são os desígnios do próprio Deus. Agora, exatamente. Quando nós falamos aqui de se um homem matar, ele também deve ser executado. Por quê? Porque primeiro eles eram escravos, mas eles podiam até ter o quê? Um outro escravo, que chama-se servo, não é? Escravo também tem o quê? Tem o seu servo, também tem o seu escravo. Perceber que escravo no contexto bíblico para a sociedade dos hebreus, do povo de Deus, não é o mesmo escravo que nós vimos nas nossas sociedades, não é? Exatamente. Pode continuar. Muito obrigado. Agora, indo aqui, na verdade, esses escravos, ou
os servos, não é? Aqui Deus até limita o tempo em que eles deviam estar aonde? A trabalhar. Aqui encontramos os 6 anos. Exatamente. Depois de trabalhar o 6º ano, no 7º ano ele devia ser o quê? Devia ser liberto. Olha só, em nenhum momento o escravo devia trabalhar até toda a vida, não é? E quando nós vamos para os versículos 14, diz o seguinte: mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até o mesmo do meu altar e mate-o. Não é? Aqui encontramos também o Êxodo, capítulos 20, onde diz não matarás. Não matarás. Não é? Então, esta é uma regra básica de Deus para a convivência de um ser humano onde? Aqui na Terra. E qual é o propósito desses códigos? Na verdade, o propósito desses códigos era para o quê? Regulamentar a vida, não é, dos israelitas para estarem preparados para a entrada na terra prometida. Não é? É essa a razão que nós também, esses códigos ainda continuam também em vigor nos dias de hoje, para preparar a nós, não é, para entrar aonde? Na Canaã celestial. Hoje em dia nós não devemos fazer o que? Não devemos matar. Exatamente. Não é? E temos mais outros códigos aqui que eu posso até falar com os irmãos. É o código também das viúvas, não é? Das mulheres grávidas, não é? Aqui nós encontramos no versículo 22, que diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação do quê? Dos juízes. Não é? Mas se houver danos graves, a pena será o quê? Vida por quê? Por vida, olho por olho, dente por dente, não é? Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Existem outras regras que na verdade era para o quê? Para os tempos do quê? Dos tempos de Moisés. Estamos juntos, não é? Hoje em dia, quando alguém mata, não é dente por dente, não é olho por olho. Não é a impressão que muitas das leis chamamos de quê? Leis de Moisés, mas foi o próprio Deus que deu. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos a citação que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 260 a 261. No segundo parágrafo da lição de domingo, diz uma coisa muito profunda e interessante. Diz que com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. Exato. Para que os deveres expressos no decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízo, porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados deviam julgar de acordo com elas. Diferentemente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Então, nós vimos que por causa da dureza do coração, nós vamos ver que o Deus teve que adicionar esses códigos de aliança que nós vemos aqui, mas o propósito era levar essas pessoas à observância a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. E quando nós continuamos, encontramos mais leis, não é? Porque nós falávamos daqui que a aliança podia ser civil, social, mas também pode ser religioso. Entrando na lição da segunda-feira, nos traz em vista essa aliança religiosa, não é? Que nós vamos falar aqui das 7 festas, ok? Quais eram essas 7 festas que faziam parte da aliança religiosa dentro do povo de Deus? Quais eram as 7 festas? Muito bem. Na verdade, existem 7 festas, não é? A primeira festa é a festa da Páscoa, temos festa dos Panjasmos, temos das primícias, temos dos Pentecostes, temos trombetas, dia da expiação e também dos tabernáculos. As primeiras 4 festas se realizavam na primavera, não é? E as últimas 3 festas realizavam-se no outono, não é? Então, respondendo à pergunta que o irmão Cipriano aqui me coloca. Ok. Agora, quando o povo estava prestes a sair do Egito, Deus instituiu a primeira festa, que é a Páscoa. Nós podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 12, de 1 a 28, mas nós vamos ler o livro de Levíticos, capítulo 23, no versículo 4 e 5, para podermos compreender sobre esta
esta festa, né, que Deus instituiu, e qual era o seu significado, tanto para os israelitas, e qual é o significado para nós nos dias atuais. Levíticos capítulo 23, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: são estas as festas fixas do Senhor, Assembleias Santas que proclamareis no seu tempo determinado. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é Páscoa do Senhor. Exato. Então, por que os israelitas deviam celebrar a Páscoa? Muito bem. Na verdade, eu quero acreditar que esta lição foi bem debatida na lição número 5, não é? Quando falamos do quê? Da Páscoa. Exatamente. Mas importa que eu volte aqui a falar sobre a Páscoa e a sua simbologia. Na verdade, a Páscoa, de uma forma primária, representa o quê? A libertação. Libertação do quê? Do povo, não é? Hebreu, de onde? Do Egito para a Terra Prometida, não é? Que quem libertou este povo foi quem? Foi o próprio Deus. Exatamente. Agora, quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 22, aqui vamos encontrar o quê? A simbologia, não é? Também da própria Páscoa, já nos nossos tempos. Versículos 7, diz o seguinte aqui. Primeiro, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Versículos 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos inclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. 16. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Neste episódio, nós encontramos que Jesus Cristo não estava para ser o quê? Estava para ser sacrificado. Exatamente. Nós sabemos que lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que este cordeiro que foi morto antes da fundação do quê? Do mundo. Quem é este cordeiro? Olha só, queridos, quando nós voltamos para a primícia, não é? Da própria Páscoa, aprendeu que a libertação significa que quando eles foram libertos, foi morto um quê? Um cordeiro. Que este cordeiro depois ia tipificar o quê? A morte de Jesus Cristo, já nos tempos de Jesus. Aquela semana toda era a semana do quê? Era a semana de preparação ou da Páscoa para a morte de Jesus Cristo. Exatamente. Quando nós falamos do Cordeiro Pascal aí, refere-se justamente a Jesus. E uma coisa que achei muito profunda ou interessante é que Deus libertou o povo do Egito, da terra da escravidão. E nós hoje precisamos de Deus para nos libertar do quê? Da escravidão do pecado, não é? Então, Deus trabalha de uma forma muito incrível, porque o sacrifício de Jesus Cristo é através daquele sacrifício onde nós achamos a remissão dos nossos pecados. Quando João, no capítulo 1, versículo 29, viu a Jesus Cristo, disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos, não é? Aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, pois é através do sacrifício dele em que nós achamos a remissão dos nossos pecados. Então, essa festa da Páscoa teve o seu cumprimento com o sacrifício de Jesus. Por isso que nós vimos que hoje não precisamos celebrar o quê? A Páscoa como está, não é? Nós celebramos a Santa Ceia. Mas falou-se aí também da segunda festa, não é? Que é a festa dos pães asmos. Como estamos no livro de Levítico, podemos continuar aí. Vamos ler o versículo 6 a 8. Levítico 23, 6 a 8, diz o seguinte: e no dia, enquanto a Páscoa acontecia no dia 14, a festa dos pães asmos acontecia no dia 15. Diz que no dia 15 desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia da festa tereis uma Assembleia Santa, não fareis trabalho algum. Apresentareis oferta queimada ao Senhor por 7 dias. No 7º dia haverá Assembleia Santa, não fareis trabalho algum. Então nós encontramos aqui a festa dos pães sem fermento. O que é que isso significava ou simbolizava para os hebreus ou para os israelitas naquele tempo, e o que significa para nós nos dias atuais? Exato.
para os israelitas, na verdade, simbolizava o quê? A purificação e também a santidade. Não é? Tal como nos dias de hoje também tem o mesmo quê? Simbolismo. Mas simplesmente nós não podemos usar uma semana para a purificação. Como tem sido costume de muitos, quando chega uma semana, não é? Que chama-se uma semana da Páscoa, as pessoas deixam de comer o quê? Deixam de comer pão, não é? Deixam de comer carne, não é? Por causa de uma semana, não bebem, mas depois daquela semana, a Semana Santa passa, depois voltam a comer tudo aquilo que eles deixaram de comer naquela semana. Estavam se santificando. Então, eu pergunto, qual é o sentido nisso? Não é? Então, na verdade, a purificação é diária, a santificação é o quê? É diária. Não precisamos de uma semana simplesmente para nos tornarmos o quê? Santos. Mas significa que todos os dias nós temos que fazer o quê? Temos que nos santificar. Ok. Mas também podemos olhar para a questão da festa, né? Do Pajasmo, estar a simbolizar uma vida sem pecado. Porque quando o irmão fala aí da questão de santificação, nós vamos ver que o objetivo mesmo da santificação é nos conceder vitória sobre o pecado. E Jesus, quando veio aqui, veio nos libertar do pecado. Exato, sim. Então, nós temos uma luta hoje a travar que é para obter a vitória sobre o pecado. Então, em Lucas capítulo 23, no versículo 53, encontramos uma coisa muito interessante aqui. Lucas 23, no versículo 53, ok? Porque essa festa também se cumpre com o sepultamento de Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz. Agora, no Lucas capítulo 23, versículo 53, diz o seguinte, até 56. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali, elas voltaram e prepararam essenciais, aromáticas e perfumes. E no sábado descansaram conforme o mandamento. Então, a festa de Páscoa nós vimos que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo. Então, essa de Pajasmos vai também se aplicar na questão do sepultamento do próprio Cristo, que para nós hoje tem que ser vida sem pecado, que consiste na santificação diária até obtermos a vitória sobre o pecado. Sabe, quando nós falamos sobre vitória sobre o pecado, é que muitos dizem o seguinte, que na verdade nós só podemos obter a vitória sobre o pecado quando Jesus Cristo voltar. Não é? Porque é difícil você viver aqui na terra sem pecado. Não, este é um grande erro, queridos irmãos. Ninguém irá para os céus enquanto tiver uma mácula. Assim como aconteceu com os nossos patriarcas. Está aí o exemplo de Jó, no Jó capítulo 1, versículos 22, diz, com tudo aquilo que aconteceu com Jó, ele não pecou. Não é? Porque ele já tinha adquirido o quê? Vitória sobre o pecado. Mas outros patriarcas, posso falar aqui de Abraão, não é? Posso falar até de Moisés. Moisés viveu aqui na terra. É claro, ele pecou. Sim, ele pecou. Mas ele alcançou o quê? Vitória sobre o pecado. Porque todos os dias ele vivia o quê? Um processo de santificação. Então, por exemplo, que Jesus Cristo levou para os céus. Exatamente. Por exemplo, quando nós olhamos para as 7 festas, elas revelam aquilo que é o plano de salvação. Desde o próprio papel de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos entrar na questão da expiação, nós vamos ver que é impossível alguém dizer que vai pecar até Jesus Cristo voltar, não é? Mas quando nós lemos o versículo 9 a 14 de Levítico, nós não vamos ler aqui, do capítulo 23 do livro de Levítico, nós encontramos a terceira festa, que é a festa das primícias, não é? Agora, qual era o significado? De que forma se cumpriu na vida de Jesus Cristo a festa das primícias? Exato. A festa das primícias também é a festa do quê? Da colheita, podemos assim dizer. Quando nós vamos para o livro de Mateus, não é para responder essa questão, porque a Bíblia também já nos responde, Mateus 27, versículos 51 até 53, diz o seguinte, 27, 51 a 53. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Exatamente. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de quê? De Jesus, entraram na cidade santa e apareceram quê? A muitos. Olha só, o que aconteceu aqui? Houve uma ressurreição. Houveram que as primícias do quê? Dos mortos. Mas eles ressuscitaram depois da ressurreição de quê? De Jesus. Olha só, queridos irmãos, a história nos mostra que esses aqui que eles estão com Jesus, eles entraram onde? Lá no santuário celestial, para Jesus Cristo mostrar as primícias dos mortos aonde? Aqui na terra, que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue do próprio Jesus Cristo. Também teremos as primícias dos vivos, não teremos? Teremos. Não é? Que fazem parte os 144 mil. O livro de Irmã Helena White diz que todos nós temos que almejar fazer parte do quê? Dos 144 mil. Muito bom. É interessante que quando muitas das vezes falamos de Jesus Cristo ser as premissas, né? Ou a premissa dos mortos, as pessoas se questionam: será que Jesus terá sido o primeiro a morrer e ressuscitar? Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver que antes de Jesus houve vários exemplos de pessoas que provaram a morte, mas ressuscitaram, foram ressuscitados. Então, aí fica claro que a Bíblia, quando fala de que Jesus é a premissa dos mortos, não está a falar na ordem de ser o primeiro. Não é? Então nós temos que compreender nessa vertente. Não é na ordem dele ser o primeiro a morrer, porque ele não foi o primeiro a morrer. O exemplo do Lázaro. Exatamente. O exemplo do Lázaro. Ele morreu, mas depois fez o quê? Ressuscitou. Tal como Jesus. Há pessoas que morreram e ele ressuscitou quando ele estava em vida. Mas nós vamos ver o papel que ele desempenha, porque ele é que teve, ou ele é que tem a chave sobre a morte. Não é? Não, a morte e ressurreição de Jesus Cristo nos dá certeza da vitória sobre a própria morte. Quando os outros eram apenas tipos, não é? Sim. Símbolos que nós poderíamos sim vencer a morte. E vencemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos avançar para a quarta, que é de Pentecostes, não é? E vamos ver que houve a festa de Pentecostes. Quando nós vamos para o livro de Levíticos, no capítulo 23 de novo, a partir do versículo 15 a 22, nós encontramos essa festa, mas nós podemos, por questões de tempo, né? E lá em casa podem anotar e ler esses versículos. Nós encontramos lá a festa de Pentecostes. Nós vamos passar para o nosso tempo. Quando nós vamos para o livro de Atos, podemos ler, do verso 1 ao 4, encontramos a festa de Pentecostes. Mas a Bíblia também nos relata que essa festa ocorria em que tempo? Atos 50 dias. Atos 2. Sim. Exatamente, 50 dias depois é que se celebrava a festa de Pentecostes. Exatamente. Agora podemos ir lá, irmão, e depois o irmão vai poder comentar sobre isso. Conforme o irmão se estava a dizer aqui, no livro de Atos, capítulos 2, não é? Sim. Capítulos 2, versículos 1 a 4. O que diz? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículos 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Queridos, quando nós falamos do tempo de Pentecoste, primeiro o que terá acontecido com esses discípulos? Eles primeiro se reuniram, não é? Todos eles comungavam do quê? Do mesmo pão, não é? Do mesmo espírito, da mesma adoração, não é? Para razão que veio o quê? Desceu o Espírito Santo. O que nós temos que fazer nos dias de hoje? Assim como os discípulos faziam, nós temos que fazer à espera do quê? Da chuva seródia. Mas antes, para que esta chuva seródia venha, primeiro temos o quê? A chuva temporã. Quando nós vamos, quer dizer, irmão, para o livro de Eventos Finais, capítulos 13, já nos mostra sobre este assunto. Diz o seguinte, Eventos Finais: e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar,
sob a influência de fertilizantes, aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva seródia amadurece o que? O grão e prepara para a foice. O Senhor emprega todas as operações da natureza para pensar o que? A obra do Espírito Santo. Exatamente. É basicamente isso. Primeiro, planta-se a semente, não é? Germina com a chuva o quê? Temporã. E depois amadurece. Estamos quando amadurece o quê? É a chuva seródia. E continua aqui. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Exatamente. E confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. O que o diabo mais teme? É a chuva seródia. Exatamente. Tal como aconteceu nos dias de Pentecostes. Ele temeu. Por quê? Porque quando houve a descida da chuva, dias de Pentecostes, encontramos que em nenhum momento os discípulos tiveram medo. Olha só, todos morreram de uma forma o quê? Drástica. Tirando o quê? Tirando o próprio Judas, que se enforcou, e também tirando o João, que morreu de velhice. Estamos juntos, mas outros, em nenhum momento eles tiveram medo da morte. Então, isso também vai acontecer conosco durante a descida do quê? Da chuva seródia. O diabo tem medo porque, através de um morto, muitos também vão fazer o quê? Vão ser convertidos. Não é? Então, queridos irmãos, vamos preparar o quê? A chuva seródia. Assim como aconteceu com os discípulos, isso também vai acontecer conosco. Mas importa que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Essa lição é muito maravilhosa. Nós podíamos nos demorar só nas festas, porque quando nós olhamos a Páscoa, falamos do sacrifício, e nós vimos também a questão do sepultamento de Jesus Cristo, com os pais sem fermento. E vimos as premissas, que é a ressurreição. Agora estamos a ver que 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, houve a descida do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso, o plano que Deus revelou, não é? Sobre a redenção do homem, que se encontra dentro destas festas. E quando lemos aí em casa, no capítulo 23 de Levíticos, no verso 23 a 25, encontramos a festa das trombetas, não é? Então, qual era o significado da festa das trombetas? Exato. Vamos para o livro, a Bíblia responde, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulos 4, versículos 16. Diz o seguinte: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar do quê? Da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, as trombetas são tocadas para a preparação, não é? Da volta de quem? De Cristo Jesus. Tão simples quanto isso. Então, anunciam o início do juízo. Exatamente. Nós sabemos que Daniel 8,14, não é? Fala do fim das 2.300 manhãs, que nós sabemos que tiveram cumprimento no dia 22 de outubro de 1844, onde Jesus Cristo saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e começou a nos servir como nosso sumo sacerdote. Então, as trombetas deixam bem claro que algo está para acontecer. Então, anunciam o juízo de Deus. Então, nós também vamos ver que hoje vivemos num tempo em que precisamos nos preparar em função daquilo que o povo devia fazer ao ouvir as trombetas. Porque a trombeta aqui, a festa da trombeta, anunciava a vinda da festa da expiação. Então, o povo que vivia, que estava prestes para entrar no dia da expiação, devia se santificar mais ainda. Não, é o que nós vamos ver. Quando nós vemos isso aí no livro de Levíticos, a partir de 26 até 32, encontramos o dia da expiação. Até mesmo no capítulo 16 do livro de Levíticos, encontramos o dia da expiação. Qual é o significado do dia de expiação para o povo de Deus hoje, irmão Rogério? Muito bem. Assim como acontecia com o povo hebreu, não é? Que para prepararem também a outra festa, que é a festa do quê? Dos tabernáculos, primeiro deviam passar pela festa do quê? Da expiação. O que acontecia na festa da expiação?
Primeiro é o arrependimento, não é? A confissão do quê? Dos pecados. Dos pecados. Tanto do povo, assim como dos sacerdotes. Olha só, queridos irmãos, se existisse uma mácula do quê? Do sacerdote, ele morria onde? Lá no santuário. Assim como o sumo sacerdote. É o que acontece hoje. Se existir uma mácula em nós, não entraremos onde? No santuário celestial. Não é? Então, tem que haver um arrependimento. Então, tem que haver confissão dos pecados. A oração deve continuar. O jejum também deve continuar. Para que ao voltar, Jesus Cristo não encontre nenhuma mácula em nós. Muito bom, muito bom. Então, quando as trombetas anunciam o juízo, chegamos no dia de expiação, que é o juízo investigativo. Então, é aí onde nós encontramos a vitória sobre o pecado. Porque Jesus Cristo vai expiar os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e confessamos, ele expia. Ou seja, lá nos registros celestiais, os nossos pecados são apagados. E só é nos concedido o poder do Espírito Santo para que possamos ter o quê? A vitória sobre esses pecados. Mas atenção, não estamos a falar de remorso, estamos a falar de arrependimento. Não é? Então, quando nós estamos genuinamente arrependidos dos nossos pecados, aí sim abandonamos esses pecados e andamos de acordo com a vontade de Deus. E para finalizar, encontramos a última festa, não é? Que é a festa dos tabernáculos. Quando é que nós vamos poder usufruir dessa festa dos tabernáculos, irmão Rocha? Exato. Uau, é o que todos nós queremos, não é? É o que todos nós queremos, que é usufruir o quê? A festa dos tabernáculos, que simboliza o quê? A volta de Jesus Cristo. Queridos, não existe maior objetivo do ser humano que é essa volta, que é ansiar o quê? A volta de Jesus. Que esse objetivo é ansiar a volta de Jesus. É o que todos nós queremos. Sabe, todos os dias aqui na Terra eu penso como é que vai ser viajar com Cristo, não é? Durante 7 dias, não é? Até onde ele vive. Vai ser uma coisa esplendosa. E não só. Aqui nós encontramos o 7 sempre a ser repetido. As sete festas nós estamos a falar aqui. Depois no Apocalipse temos o que? As 7 trombetas, não é? Os 7 selos, as 7 igrejas, não é? O 7º dia, que é o sábado do quê? O Senhor. A viagem, 7 dias, não é? Então vamos passar o quê? O 7º milênio onde? Nos céus. Olha só, queridos irmãos. Temos aqui o quê? O 7 que simboliza o número perfeito. E onde que termina a festa dos tabernáculos? Termina no número 7. Então nós encontramos, em outras palavras, a nossa glorificação com a festa dos tabernáculos, onde estaremos diante do nosso Deus, nos alegrando, não é? Da salvação, não é? Que Ele terá operado na nossa vida. Então somos todos convidados a perceber que nós hoje vivemos no dia da expiação. E os sinais nos mostram que Jesus Cristo está para terminar a sua missão no lugar santíssimo do santuário celestial, para vir nos levar para a festa dos tabernáculos. Então, que cada um de nós possamos nos preparar, vivendo, não é? Afligindo os nossos corações e abandonando os nossos pecados, para que Deus possa nos encontrar preparados para esta grande festa. Pois o plano de Deus é salvar a todos, não é? Mas Ele não vai obrigar a ninguém. Nós temos que nos entregar, não é? De coração aberto, para que Ele possa nos usar como seus instrumentos nas suas mãos. Estamos mesmo para finalizar a nossa lição da escola sabatina, mas importa primeiro perceber do irmão, não é? O que a lei revela sobre o plano original de Deus para a vida humana e o relacionamento com Ele. Exato. A lei primeiro revela o caráter de quem? De Deus. Já sabemos disso. E não só. Na verdade, essa lei, primeiro, Deus, ou a lei nos liberta, não é? Da escravidão. E não só. Esta lei é a autoridade de Deus. Por razão que nós dizemos que a lei também revela o quê? O amor de quem? De Deus. E também essa lei é acrescentada pelo quê? Pela graça. Agora, quando nós guardamos a lei, não porque nós queremos ser o quê? Legalistas. Não. Mas sim, nós somos salvos para o quê? Para guardar a lei de Deus. E é interessante que quando nós olhamos, quando Deus conduziu o povo,
nós vimos um Deus que se prontifica para fazer tudo por nós, não é? Nós vimos que o povo, por exemplo, teria que atravessar por várias nações, teria que enfrentar várias batalhas, mas Deus diz que o anjo dele é que estaria na dianteira. O anjo dele é que enfrentaria as batalhas, desde o momento que o povo estivesse a viver a lei, ou seja, cumprindo a aliança que ele fez com eles lá no Monte Sinai. Então, somos convidados a entrar nesta lei, nesta aliança e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós avançamos, por exemplo, encontramos uma das questões que sempre as pessoas fazem, não é? Quando nós damos a questão do olho por olho, né? Dente por dente, está dentro daquilo que são os códigos civis que existiam dentro da comunidade dos próprios israelitas. Será que estamos aqui diante da questão da vingança, não é? O que é que nós podemos dizer, irmão Rogério, sobre esta lição, olho por olho, assim como sobre a lição da quinta-feira que fala da vingança? Será que Deus, sendo o nosso Pai, Ele nos chama a sermos pessoas vingativas, não é? Se alguém nos fazer o mal, devemos devolver pelo mal? É isso que essa lição quer nos ensinar? Não, definitivamente não. Os que guardam a lei em nenhum momento vão ser vingativos. Conforme eu disse, a lei liberta. E não só, a lei simboliza o quê? O amor de Deus. Por isso que se diz que, no livro de João, quem guarda o quê? A lei de Deus, esse também vai ser chamado o quê? Filho de Deus. Queridos, quando nós falamos da vingança, aqui eu encontro uma história muito triste da Bíblia, não é? Que essa história aparece no livro de Juízes, capítulos 19 até 21, né? Capítulo 19, 20, depois encontramos o quê? 21. Primeiro, e dizer ao querido irmão que naquele tempo, não é? Não havia o quê? Não havia rei em Israel, não é? Cada um fazia aquilo que bem entendia, não é? Não havia lei. Agora, o que terá acontecido aqui? Vou tentar explicar de uma forma objetiva e direta. Aqui fala-se de um levita, não é? Com sua concubina. O que terá acontecido com esse levita? Esse levita, em outras palavras, a concubina traiu o quê? O levita e depois mandou embora, não é? Mas depois de algum tempo ele foi recuperar o quê? A sua concubina. Então foi recuperar onde? Em casa do seu sogro. Então lá o sogro insistiu tanto que ele ficasse, depois acabou saindo de lá, não é? E ele foi passando de algumas tribos que ele conhecia, nós sabemos que ele era levita, não é? Foi passando de algumas tribos, Efraim e tudo mais, até chegar numa tribo de quê? De Benjamim. Não é tal como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Exatamente. Então, aquele senhor, não é? O levita, juntamente com a concubina, não é? Com seu servo. Então, eles ficaram onde? Na praça, numa terra em que eles seria segura. Não é? Quando o senhor voltar, diz que vocês não podem ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Ele vos levar para onde? Para minha casa. Não é? Chegar de lá. Então, apareceram o quê? Alguns homens. Não disseram o seguinte: nós queremos o quê? Esses homens que entraram na sua casa para o quê? Para os conhecer. É quando aquele homem diz que não façam tal coisa, o dono da casa. Eu tenho o quê? A minha filha aqui e também tenho esta concubina, não é? Que eu posso trazer para fora, vocês podem fazer bem o que quiser, não é? E aquele senhor, vendo que na verdade aqueles insistiam tanto, não é? O levita, ele acabou tirando o quê? A concubina para onde? Para fora. É um exemplo que nós encontramos lá na questão de Sodoma e Gomorra, né? Com Ló. Exatamente. Mas continuando. Agora, no versículos 27, o que diz aqui do capítulo 19 de Juízes? Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. 29. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. Essas 12 partes, o que nos recorda? Não é? As 12 tribos de quê? De Israel. Não é? Em 12 partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu
nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Aqui onde depois aparece a vingança. Não é? As 11 tribos se reuniram contra o quê? Contra a tribo de Benjamim. Não é? Aqui, no capítulo 20, versículos 11. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram com um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem? Maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Houve uma guerra entre as 11 tribos e a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era forte, não é? Eles tinham um plano estratégico para o quê? Para a batalha. E olha só, as 11 tribos, na primeira fase, eles não venceram, não é? É quando eles foram ter com o Senhor. Aqui no versículo quê? No versículos 23. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem o quê? Devem atacar. Não é? Foram respondidos, atacaram. Não é? É quando eles venceram. Quase uma tribo inteira era para ser o quê? Era para ser extinta. Por causa de quê? De uma concubina. Assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Foi através de uma pessoa que trouxe o quê? Toda a guerra. Através de uma pessoa houve o quê? Houve uma tribo. Que nem as outras tribos não queriam partilhar nenhuma mulher para o quê? Para uma tribo de quê? De Benjamim. Queridos, aqui nos mostra o quê? A vingança. Onde que a vingança termina. A vingança não compensa. De modo nenhum. Por essa razão eu digo, quem guarda a lei de Deus, em nenhum momento vai optar pela vingança e nem pelo outro por outro. Eu posso dar este exemplo de vingança, olhando para este exemplo também do livro de Juízes, capítulo 19, capítulo 20 e também termina no capítulo 21. Muito bom. Então fica bem claro que a intenção desta lei era para impedir com que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Então, quando nós entendermos a essência da lei de Deus, que resume-se no amor a Ele e no amor ao próximo, nós vamos perceber que nós não iremos aplicar o olho por olho, assim como o dente por dente. E para terminar, no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus Cristo mostra claramente o que ele pensava ou qual era o intuito de Deus sobre essa questão do olho por olho ou de vingança. No capítulo 5 do livro de Mateus, nós encontramos aqui o seguinte, não é? A partir do versículo 44. Em casa podem ler a partir do versículo 38, não é? Mas nós vamos ler aqui o versículo 44, que diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, não é? No 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Não, Jesus Cristo diz que nós devemos agir como o nosso Pai que está no céu. Ele, quando faz chover para que haja mantimento na machamba, ele não escorre, não é? A chuva cai sobre todos, seja bom, seja mau, não é? Seja cristão, seja muçulmano, não interessa. Deus faz chover para todos nós. Então, nós devemos devolver o bem com o bem e devolver o mal com o bem, não é? Ou seja, não devemos nos cansar de fazer o bem. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então, Ele é que pode nos vingar, mas nós sim devemos amar-nos uns aos outros, inclusive aos nossos inimigos. Devemos amá-los como amamos a nós mesmos. Então, últimas considerações, irmão Rogério. Bom, é muito mais para apelar ao querido irmão que está aí em casa, que na verdade a lei de Deus continua sendo a mesma, não é? Não muda. Jesus Cristo lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que ele não veio mudar a lei nem os profetas, mas sim ele veio cumprir. Mesmo com a sua morte, em nenhum momento ele diz que a lei foi abolida. Agora, existem outras festas
que terminaram com quem? Com a morte de Jesus Cristo, também com a sua ressurreição. Sim, mas não os 10 mandamentos. Por essa razão que os 10 mandamentos ainda continuam estando em vigor hoje até que Cristo volte. Amém. Então é desta forma que nós encerramos o estudo da nossa lição, esperando que Deus possa capacitar a cada um de nós para vivermos a lei. Porque o Espírito Santo que nós tanto almejamos que possa descer, estamos a falar da chuva serode que nós oramos tanto para que possa descer. Para que isso possa acontecer, nós devemos viver a lei. Porque os discípulos, quando perceberam como é que deviam viver a lei, começaram a viver a lei, deixando as suas diferenças de lado, é quando Deus olhou para eles e viu que estavam preparados. Aí ele derramou o seu Santo Espírito e eles puderam sair e espalhar o Evangelho. Não, hoje nós também precisamos colocar as nossas diferenças de lado e nos arrependermos genuinamente para que Deus possa derramar a chuva serôdia sobre a sua igreja para que essa igreja possa levantar, não é? De modo que, sendo uma igreja militante, possa vir a ser uma igreja triunfante, cumprindo a missão que Deus concedeu a esta igreja. E mais uma vez fazemos o convite para aquele que não é inscrito no canal, para subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar, não é, o link deste canal, desses vídeos, para aqueles que não têm acesso, do modo que possam vir a ter acesso e ter a esperança para a vida. E nos despedimos desta forma, com a esperança de voltarmos para mais uma vez estudarmos a lição neste programa, que será a lição número 10. Que Deus possa vos abençoar. IAG, juntos avançaremos.